Descoberta da vida secreta. Às vezes, olho para os últimos anos e parece uma espécie de romance ou filme. Estou plenamente ciente de como pareço insanamente estúpido e covarde nesta história. Nunca contei a ninguém porque é muito humilhante e não tenho amigos com quem conversar. Eu preciso escrever isso tudo. TLDR, vários anos de trapaça, uso de drogas. Após um ano de relacionamento, recebi uma mensagem de um ex-colega de trabalho dizendo que uma mulher havia feito uma entrevista para meu cargo anterior e mencionou meu nome várias vezes. Ela aparentemente descreveu alguns detalhes sobre meu relacionamento e o colega de trabalho, K, achou que eu deveria saber. Eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher antes. Imediatamente perguntei ao meu parceiro sobre a mulher, H, e ele confessou ter uma amizade com ela que incluía ir a bares, sair, etc. Ele explicou que H sempre o abordava e às vezes até o confrontava publicamente sobre não escolhendo ela. Ele pensou que eu não gostaria dela e que conhecê-la causaria uma discussão. Fiquei realmente alarmado por ele ter um amigo secreto, isso não é legal. Ele perguntou a ela sobre compartilhar informações sobre mim na entrevista e ela respondeu que era meu antigo chefe iniciando aquela conversa. Pedi para ver as mensagens e ele disse que sumiram e não sabia por quê. Tivemos uma grande discussão, mas ele explicou e concordou em não contatá-la novamente, dizendo que ela era tóxica e dramática. Mais tarde naquele ano, ele me mostrou uma foto engraçada em seu telefone e eu meio que peguei o telefone para ver. Ele ficou muito estranho e retirou, dizendo que se sentia ansioso por eu segurar seu telefone. Outra vez, o mesmo tipo de coisa aconteceu, um formulário de texto que uma mulher recebeu e ele agarrou o telefone com desconfiança. Eu perguntei quem ela era e ele disse que ela vendia maconha para ele. Ok. Várias vezes depois disso, ele comunicou que olhar para os telefones um do outro era uma coisa profundamente pessoal e algo com o qual ele tinha problemas morais. Que as pessoas que fazem isso estão procurando por algo que nunca vão encontrar, etc. Estranho, mas como sempre, acreditei nele. Avanço rápido. Um ano depois, nós terminamos por algumas semanas e voltamos. Um relacionamento difícil, sim. H vem ao meu local de trabalho para comprar algo e manda uma mensagem de texto para meu parceiro. Você sabe, um típico, que estranho, encontrei H hoje. Ele respondeu dizendo que ela era realmente uma boa pessoa e que deveríamos ser amigos. Eu vasculho as redes sociais e percebo que ele tem gostado de suas selfies provocantes e falado com ela ao telefone, durante e após o término. Eles haviam se tornado próximos. Eu não gostei disso por causa do sigilo. Ele me contou a verdade e, ao longo de algumas semanas, descobri que ele esteve na casa dela e a ajudou a conseguir um emprego, etc. Novamente a encontrei no trabalho e fui educado, tentando ser normal e interagir como adultos. Depois que saí, meus colegas de trabalho me contaram que ela havia dito algumas coisas horríveis sobre mim. Pedi ao meu parceiro que dissesse a ela para parar com esse comportamento, mas ele não quis. H então descobriu que ainda estávamos juntos e mandou uma mensagem contundente para ele, acusando-o de abandoná-la, me chamando de pessoa terrível, etc. Ele me defendeu e a bloqueou. Tudo isso parecia um drama estranho para mim, eu não estava tão preocupado com ela quanto com ele mentindo e escondendo suas interações com ela. Mas H estava apenas prenunciando uma situação muito mais sombria. Alguns meses depois, tive a sensação de que algo estava errado. Eu nunca tinha procurado o identificador do Reddit do meu parceiro ou mesmo sabia o que era. Ele sempre me disse que o identificador do Reddit de uma pessoa é algo muito particular e que os parceiros normalmente não compartilham o deles. Eu não gostava de bisbilhotar e realmente não pensava muito sobre isso. Em algum momento eu estava no trabalho, entediado. Decidi verificar o identificador do Reddit dele porque ele mencionou isso casualmente. O que encontrei foram dezenas e dezenas de postagens e comentários, principalmente em sites de drogas e encontros. Eu nem sabia que isso era uma coisa, procurar alguém para usar drogas e transar. As postagens eram alarmantes, pareciam imprudentes, perigosas e mencionavam metanfetamina. Eu imediatamente perguntei a ele o que era isso. É aqui que começo a ser estúpido. Ele sabia que eu acreditava em todas as desculpas que ele me dava, sempre. Ele ficou chocado e me disse que sua conta havia sido hackeada e que ele não havia feito essas postagens. Ele disse que era uma conta duplicada que havia copiado sua conta e adicionado essas postagens, e que estava entrando em contato com o Reddit imediatamente para consertar isso.
Ele disse que notou algumas cobranças fraudulentas em sua conta bancária ao mesmo tempo em que as postagens foram feitas e, obviamente, isso foi uma tentativa de roubar sua identidade. Ele parecia perturbado e eu acreditei nele. O identificador do Reddit foi excluído imediatamente, presumivelmente porque foi identificado como falso. Consegui 2 capturas de tela borradas antes que tudo acabasse. Vários meses depois, durante uma estranha discussão, ele perguntou se eu realmente queria estar com ele, embora ele tivesse lutado contra a bebida no passado. Ele disse: "Você sabe que sou um viciado, certo?" Eu disse que não sabia muito sobre isso, ele parecia ter parado de beber há algum tempo, etc. Ele confessou que apenas na época do nosso rompimento, um cara que ele conhecia havia lhe oferecido metanfetamina. Ele adorou, usou por um mês, depois parou. Ele havia feito essas postagens no Reddit durante aquele mês. Eu o interroguei, mas ele insistiu que foi algo que fez algumas vezes quando estava lutando com nosso rompimento. Ele nunca mais fez isso, etc. Conheceu alguém pessoalmente. Eu novamente acreditei nele. Eu até senti compaixão por ele. Em janeiro de 2022, perguntei a ele sobre algumas mulheres com quem ele parecia interagir muito no Instagram, mas das quais nunca tinha ouvido falar. Em particular, S. Ele disse que conheceu S anos atrás por meio de um amigo e realmente não a conhecia. Ele não cederia nessa posição. Eu mencionei H e a desconfiança que eu tinha. Ele me disse que eu estava desequilibrada e ia enlouquecer procurando por algo que não estava lá. Nos meses seguintes, ficamos mais distantes. Não estávamos em boa forma em termos de relacionamento e, como ele morava a 1 hora de distância, não passávamos muito tempo juntos durante a semana. Muitas vezes era difícil alcançá-lo, ele não costumava atender ligações e mensagens de texto. Em abril de 2022 fiz uma cirurgia depois de descobrir que tinha muitas células que estavam prestes a se tornar câncer. Ele ficou comigo e me levou até lá, me levou para casa. Tudo o que um parceiro faria nessa situação. Antes da cirurgia ele estava muito emocionado, chorando na sala de espera e dizendo que estava com muito medo de me perder. Foi uma cirurgia rápida e eu disse a ele que não era grande coisa. Nos dias seguintes ele continuou indo ao posto de gasolina, e até foi sozinho a um bar no dia seguinte à cirurgia, o que foi estranho. Ele parecia muito distraído. Passamos um fim de semana fora no final de abril e, alguns dias depois, eu estava tendo um péssimo dia de trabalho. Um buquê enorme e caro foi entregue em meu escritório com um bilhete muito gentil e romântico. Eu estava feliz e me senti tão especial. Outra vez, usei o telefone dele para fazer uma ligação. Eu vi as fotos do pau dele e fotos de um cachimbo de metanfetamina. Ele disse que eram de algum tempo atrás e que gosta de tirar fotos do próprio pênis para poder fantasiar sobre receber fotos do pau. As histórias que esse homem me contou, ufa. Na semana seguinte, recebi um pedido de amizade no Instagram de uma mulher chamada A. Eu soube imediatamente o que estava para acontecer. Ela me enviou um parágrafo dizendo que tinha saído com ele, feito sexo algumas vezes, mas algo não parecia certo. Ele disse a ela que era solteiro, mas ela não acreditou nele. Enviei a ele a captura de tela, liguei para ele e exigi que ele explicasse. Ele disse que sim, que se sentia distante de mim e não amado, e se juntou ao Tinder por um dia, conversou com ela e passou algum tempo com ela apenas uma vez. Eu me esforcei para obter mais informações e ele me enviou uma captura de tela cortada. Eu empurrei mais, eu estava acostumada com ele contando a verdade neste ponto. Fiquei sabendo que ele estava fazendo sexo com ela, esteve no apartamento dela e que ela também foi à casa dele para transar. Eu disse a ele para vir à minha casa no dia seguinte para que ele pudesse finalmente confessar. Acabamos sentados no meu carro gritando um com o outro até que ele finalmente me deixou ver seu telefone. Estava cheio de mulheres das quais eu nunca tinha ouvido falar, mandando fotos nuas para ele, fazendo sexo, fazendo planos para me encontrar. Ele pegou o telefone de mim e tentou quebrá-lo no chão. Nesse ponto, estávamos apenas gritando um com o outro e senti como se toda a minha vida tivesse explodido. Ele gritou: "Estou na velocidade de novo." É por isso, ele me disse aquilo. Em janeiro de 2022, ele se sentiu sozinho e distante de mim e estava convencido de que eu não o amava. Ele usava o Tinder periodicamente. Ele tinha ido a um bar e uma mulher chamada Jenna flertou com ele e eles ficaram. Ele a levou para sua casa e fez sexo oral nela. Ela enviou a ele dezenas de fotos bastante violentas dela e de sua esposa se envolvendo em coisas BDSM.
cada um na sua, mas foi bem intenso. Ele também alegou ter conhecido uma mulher chamada Angela Fetcliffe, ido ao apartamento dela e apenas namorando. Ele mandou mensagens dizendo que mal podia esperar para fazê-la gozar. Ele conheceu-a no Tinder, ficou com ela e a levou a acreditar que eles estavam namorando. Ele estava usando metanfetamina, disse ele, desde o ano novo. A metanfetamina o deixou incontrolavelmente excitado, ele explicou, e não resistiu. Ele também fez muitas postagens e comentários no Reddit sobre celebridades quase legais, fantasiando sobre elas. Ele me disse que gostava de conversar com outros homens sobre se masturbar com celebridades de 18 anos. Ele conseguiu um novo telefone do número e eu pedi a ele para bloquear todos os traficantes de drogas e todas as pessoas que eram amigos secretos. Ele me disse que sim. Encontrei mensagens de S, a pessoa que ele mal conhecia, afirmando amá-lo profundamente. Ela visitou a casa dele no meio da noite de uma cidade diferente. Encontrei mensagens de texto de uma mulher que eu conhecia, e, enviando a ele emojis de coração e ele respondendo dizendo que ela é a pessoa mais maravilhosa que ele conhece. Ele alegou que eles eram apenas amigos e vizinhos e que iriam ficar na varanda dela. E, novamente, ele estava com muito medo de me contar porque eu ficaria chateado. Ele prometeu em lágrimas nunca mais interagir com nenhuma dessas mulheres, que estava farto das drogas, que só me queria e que precisava de tratamento para o vício. Pedi apoio à família dele no tratamento e eles recusaram. Deveríamos ir ao casamento de um amigo e eu disse à noiva que não iríamos porque ele havia me traído e usado drogas. Comecei a receber inúmeras mensagens de seus amigos homens perguntando se ele estava bem. Nenhum único perguntando se eu estava bem. A certa altura, arranquei dele que ele tinha uma traficante de metanfetamina mais velha, Ashley, de quem ele havia se tornado próximo. Ele iria para o quarto de hotel dela e se sentiria protetor com ela porque havia homens que só queriam drogas dela. Ele deu-lhe caronas, muito dinheiro. Ele comprou quartos de hotel para ela. Ele a levou para sua casa para que ela pudesse tomar banho. Não acredito nisso, acho que eles usaram drogas juntos e ficaram. Ele disse que ela precisava de ajuda e de um amigo porque ela teve uma vida difícil. Eles passaram muito tempo conversando e se abrindo um para o outro. Mais tarde, pedi mais informações e ele disse que Ashley e outro traficante Chaco convenceram a fazer parte de um acordo e ele os levou a um local e todos foram roubados à mão armada. Ele não parecia perceber que eles o estavam usando. Ele disse que eu não tinha ideia de como ele estava assustado e sozinho ao longo de tudo isso e que o vício era sério. Algumas semanas depois, encontrei ligações noturnas de S. Ele disse que ela era inocente e que, embora ele tivesse morrido, não suportava deixá-la se sentindo assim. No começo eu realmente liguei para o número para ver quem era. Perguntei como ela conhecia meu parceiro e ela riu de mim. Ele chegou em casa e disse, "Eu vou te matar, porra", em resposta ao meu telefonema. Ele abriu um buraco na parede do meu quarto. Assim que as coisas se acalmaram, ele fez mais promessas para mim, que iria parar todo comportamento secreto e mentiras, ir para a terapia, ser responsável, etc. Cerca de um mês depois, vi seu laptop na cama e dei uma olhada. Encontrei mensagens que detalhavam uma mulher que morava a alguns quarteirões de mim e que estava vendendo drogas para ele. Outra grande luta, verdade do truque. Aprendi que toda vez que ele me visitava, ele parava lá para comprar Adderall e que ele tomava Adderall a maior parte do tempo. Algumas semanas depois, ele estava andando de bicicleta e encontrei mensagens para algum tipo de traficante de metanfetamina chamado Mizene ou algo parecido. Ele estava organizando um fim de semana sozinho em sua casa a 1 hora de distância e querendo comprar metanfetamina. Ela enviou a ele uma foto da metanfetamina e ele disse, "Meu Deus, você é minha rainha entre as rainhas." Isso doeu tanto. Ao longo dessa provação, ele fez de tudo para proteger todas as mulheres envolvidas, exceto eu. Ele estava disposto a me machucar, mas ninguém mais. Recentemente, ele foi postado em um daqueles sites de "estamos namorando o mesmo cara" e muitas mulheres falaram sobre seu comportamento obscuro. Fiz com que ele confessasse ter tido encontros nos 2 anos anteriores. Ele disse que morar em uma cidade diferente o encorajou. Ele adorava ficar chapado. Ele afirma não se lembrar de nenhum detalhe. Neste ponto, não acredito na maioria de suas histórias, que ele nunca fez sexo penetrante com mais ninguém, que suas amigas secretas eram apenas platônicas, que ele mantinha certos limites, etc. É tudo mentira.
Olhando para trás, não consigo acreditar que tudo isso estava acontecendo há tanto tempo e que eu não sabia.